Vamos para mais um resumo de histórias bíblicas e hoje vamos conhecer a linda história de Esté. Esté foi uma jovem judia que casou com o rei da Pérsia e salvou o povo judeu do extermínio. Seu nome hebraico era Hadassah e ela era órfã, criada por seu primo Mardoqueu. Esté era uma das mulheres mais importantes de toda a história bíblica. Ela se tornou rainha da Pérsia e foi usada por Deus para salvar todo o povo hebreu. Ela era judia. Foi criada por seu primo Mardoqueu na Pérsia, já que era órfã. Nessa época, a nação de Israel estava sob exílio do reino persa. O livro de Esté foi escrito aproximadamente entre 470 e 486 a.C. Acredita-se que foi escrito por Esdras. A história ocorreu em Susã, uma das 3 capitais do Império Persa, que se estendia da Índia à Etiópia, compreendendo também algumas ilhas do Mediterrâneo. Esté viveu num tempo de grande perigo, pois seu povo, os israelitas, estavam em exílio após a destruição da cidade de Jerusalém. A rainha nasceu quando o povo judeu já estava sob o domínio persa há mais de 120 anos. A história de Esté começa quando o rei persa Xerxes deu uma grande festa para os seus servos e príncipes para exibir suas riquezas e glória do seu reino. A rainha Vashti, antecessora de Esté no trono, é convocada pelo rei para exibir sua formosura. Ela, porém, se recusa a atender ao chamado do rei. Por este motivo, o rei ficou furioso e resolve destituir Vashti do seu cargo de rainha. E para substituir a rainha Vashti, o rei cria um concurso de beleza para que seja escolhida do reino a jovem mais bela e formosa para se tornar a rainha. As jovens mais bonitas de todas as 127 províncias do reino persa foram convocadas para que se apresentasse ao rei, e dentre elas estava Esté. Quando ela se apresenta ao rei, sua beleza o impressiona, e ele a ama mais que todas as outras jovens. Imediatamente, Esté é coroada rainha no lugar de Vashti. Entretanto, mesmo após ser coroada rainha, Esté mantém-se obediente ao seu primo Mardoqueu e não revela sua identidade judaica, visto que os judeus sofriam grandes perseguições naquela época. Algum tempo depois, Amã, nobre e amalequita, é exaltado e colocado como primeiro-ministro, sendo segundo no reino abaixo do rei. E por isso, naquele tempo foi publicado um decreto do rei para que todos adorassem Amã. Entretanto, como Mardoqueu era judeu e servo de Deus, ele se recusa a se curvar diante de Amã. Amã fica muito enfurecido com Mardoqueu e todo o povo judeu e requer ao rei que os judeus sejam punidos por não o adorar. O rei concede o pedido de Amã e publica novo decreto para que seja destruído o povo judeu. Quando Mardoqueu toma conhecimento do decreto contra o povo, se entristece bastante, rasga suas vestes e cobre-se de cinzas, costumes da época. Esté fica sabendo da tristeza de Mardoqueu e se entristece também. Preocupada com seu primo, ela manda seus servos descobrir o motivo da tristeza de Mardoqueu. Mardoqueu conta para Esté o plano terrível de Amã e pede para que ela interceda pelo povo judeu perante o rei. Acontece que naquela época, quem fosse à presença do rei sem ser convidado seria condenado à morte, exceto se o rei estendesse seu cetro de ouro.
Por isso, Esté fica receosa e teme por sua vida. Porém, seu primo a alerta de que ela também era judia e não seria poupada apenas por estar no palácio. Além disso, ele fala que se não for por Esté, a ajuda para o povo, os judeus se levantará de outra parte. Esté 4, 13 a 14. Com isso, Esté pede a Mardoqueu que ele e o povo judeu ore e jejum por 3 dias, e informe que ela e sua serva fariam a mesma coisa. Os dias se passam e Esté coloca suas vestes reais para ir à presença do rei. O rei, ao avistá-la, estende seu cetro de ouro e diz: "Pede-me o que quiseres, e até metade do reino, e eu te darei." Esté 5:3. Esté, movida pela sabedoria de Deus, requer um banquete ao rei, na presença do primeiro-ministro Amã. Durante o jantar, o rei indaga a Esté sobre qual era o seu pedido. A rainha, porém, requer um novo banquete no dia seguinte. No dia seguinte, um novo banquete requerido por Esté ao rei, a rainha expõe todo o plano de Amã. O rei fica furioso com o plano de Amã de tirar a vida da rainha tão amada por ele e de todo o seu povo, e decide enforcá-lo. Acontece que mesmo com a morte de Amã, o povo judeu continua desprotegido, pois o decreto que determinava sua destruição continuava em vigência. Naquela época, os decretos reais não poderiam ser revogados, e por isso Esté intercede pelo povo judeu e convence o rei de publicar novo decreto. Neste novo decreto, o rei autoriza os judeus a guerrearem e a se defender, e foi enviado um novo decreto a todos da província do reino. A guerra ocorre e os judeus vencem, evitando a destruição do seu povo. A história da rainha Esté se mostra grande relevância e importância para o povo de Deus. Por meio dela, vemos a soberania de Deus diante da crise e como Ele é especialista em reverter situações que parecem impossíveis aos olhos dos homens. Podemos ver isso através de Esté, que nos mostra que o Senhor está sempre no controle de todas as coisas. Ao princípio, como poderíamos imaginar que Deus ia usar um concurso de beleza a favor do seu povo? Acontece que Ele é soberano, onipresente e onisciente. Ele sabe de todas as coisas e pode usar tudo a seu favor. Por meio da história de Esté, podemos ver como Deus move os governantes, mesmo que sejam gentios, a favor dos seus planos. Deus não é homem para que minta, e por isso todas as suas promessas feitas por Ele se cumprem. Deus não precisa de nós, somos nós que precisamos dele. E como servos, devemos ter ciência disso e saber que para nós é uma honra sermos usados e nos relacionarmos com Deus. Deus não precisava de Esté, mas ao ser obediente, ela tem o privilégio de ser usada por Ele e se tornar uma figura tão relevante para a história. Logo trarei mais histórias para vocês. Espero que vocês estejam gostando e que vocês me sigam no meu canal Lírio Rose para continuar vendo novas histórias. Obrigada, gente.